Vem chegando. Vou revezando. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Melhor eu. O povo tá me querendo. O povo tá me querendo. Assim com o slide pequeno. Ó, eu vou cantar. Então vocês podem decorar ou vocês tentem dar um zoom. Vamos lá. Mas tem que cantar junto. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Sejam bem-vindos, eu cantando dou bom dia, e não tenham covardia para vir me acompanhar. Daí de casa vocês têm uma vantagem, não precisam da coragem que eu tô tendo que acionar. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Deixa eu respirar, porque eu realmente fico encabulada. Antônio Nóbrega é o primeiro convidado, tenho que tomar cuidado pra ninguém denunciar. O nepotismo na família é normal, mas não vejo nenhum mal de com ele vir cantar. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Minha mãe! Também convido a Isabelle Moreira, uma amiga verdadeira que eu aqui pude encontrar. Nesse sertão ela faz acontecer, eu mesma que pude ver a arte dela se esbanjar. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Canta junto! Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Pra quem chegou e não tá entendendo nada, essa mulher desafinada, onde raios vem parar? Pra quem sabia e já tá toda entretida, essa é a live... Ai, vou fazer de novo essa? Faz sentido. Pra quem chegou e não tá entendendo nada, essa mulher desafinada, onde raios vem parar? Pra quem sabia e já tá toda entretida, essa é a live prometida, dita de poesia popular. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a pedrada baladeira vem zunindo pelo ar. Pronto, passou. Bom dia, pessoal, para a nossa live nos passos da nossa história. Vamos lá, meu pai. Bom dia. É a sua sina, pai. Não, veja, olha, tem alguma coisa que não depende de mim. Ontem, porque você vê, eu não chego a ser tão ignorante nessa questão. Não sei o que se passa. Ontem sua mãe... É como ela me pediu, vamos aqui fazer uma limpeza aqui familiar. Ontem, quando sua mãe me pediu o iPad emprestado, parece que ela moldou, acomodou. Ela jogou. Para o dela. Na coisa do brincante, mas eu achei que você já tinha relogado na sua pessoal. Mas tudo bem. Vamos assim. Eu já fiz inúmeras lives, mas eu me dou muito bem quando é através de plataformas como a Zoom, a Meeting. Toda vez que eu faço alguma coisa no Instagram, é essa desordemzinha. Mas vamos lá. Vamos lá. Sim, a culpa foi minha, a mãe se colocando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Estamos em família. Pai, vamos então começar? Aqui, alguma colocação sobre o que eu falei? Quer corrigir alguma coisa? Como é que tá? Tudo certo? Lavação de roupa suja. Eu estou até surpreso pela sua familiaridade com o universo da poesia, né? Até com os aspectos formais da poesia em geral, né? Umas besteirinhas assim que depois a gente conversa fora disso.
Não, de jeito nenhum. Essa dona inteligente é traiçoeira. Pai, e agora gente, vou desativar aqui os comentários para vocês verem melhor o rosto de papai. Cadê? Ai, Jesus. Desativar comentários. Pai, então você ficou aí delegado para falar sobre sobre a história da poesia popular. Você pode compartilhar, assim, de modo naturalmente mais sintético, sobre esse caminho dela, como que ela chega no Brasil, como que ela se desenvolve aqui? Pois é, eu acho que as pessoas, o conhecimento dessas modalidades poéticas que você apresentou, né? A quadrinha, as décimas, a sextilha, a setilha, que se chamou de heptassílaba, né? Ele pode chamar de setilha. Elas têm, na verdade, uma história. A quadrinha, a gente pode considerar de uma estrofe mãe, de boas partes das demais. Ela é uma estrofe ibérica, né? Portuguesa e da Espanha, e que ela nasce provavelmente ainda no primeiro milênio. Era denominada faz parte do que se chamava dos vilancicos. Os vilancicos são aquelas poesias dos vilãos, os habitantes das vilas. Você veja como essa palavra foi modificando de sentido. O vilão é uma pessoa de índole malévola, né? Mas o vilão era um habitante apenas da periferia dos feudos. E esses vilãos, então, tiravam nas suas festas poesias, faziam seus desafios, seus repentes. A poesia era uma espécie de uma crônicazinha do cotidiano, das coisas que aconteciam. E a quadra foi uma dessas estrofes que mais se assentou. Bem, a igreja depois se utiliza, vendo na quadrinha uma possibilidade de veicular os seus preceitos religiosos, a sua visão religiosa do mundo, se apropria da quadrinha, estou falando da Ibéria, e é através da mensagem católica, sobretudo, que a quadrinha chega no Brasil, através das folias de reis, através das solenidades de reiseiros, tirar reis. Não só, mas a quadrinha que veiculava esse assunto teve uma função muito grande. Pois bem, a quadrinha que se ambienta no Brasil popularmente, a partir dela surge a sextilha, né? O que é a sextilha? É uma quadrinha com mais 2 versos. Depois vem a setilha, que é uma sextilha com mais um verso, né? É interessante essa capacidade que nós temos de sempre tentar avançar, sair dos nossos limites. E essa saída dos nossos limites é sempre complexizando as coisas, né? As tornando um pouco mais desafiadoras e difíceis. Então, cada uma dessas estrofezinhas comporta algumas variantes. Por exemplo, a sextilha, ela tem um gênero na sextilha que se chama a sextilha gemedeira. O que é uma sextilha gemedeira? Entre o quinto e o sexto versos, eu coloco o vocativo ai, ai, ui, ui. Né? Ai, ai, ui, ui. Então, naturalmente, os versos, o conteúdo dizem respeito ou uma coisa engraçada, que eu faça ai, ai, ui, ui, ou então alguma coisa de lamento. E assim por diante, nessas demais estrofes. Tem uma outra, quando você pergunta a décima de 7 sílabas, que é uma estrofe bastante elaborada, e que você mostrou, né, com as mãos dos dedos, formas da rima, muito bem espelhadas, aí você perguntaria, mas vem cá, depois das 7 sílabas, heptassílaba, dá um pulo para a décima, não é um pulo muito longínquo, não, né? Porque a estrofe de 7 sílabas, que você não deu tempo de mostrar, as rimas delas ocorrem aqui no segundo, no quarto e no sétimo, e rimam o quinto com o sexto. E daí a gente pula para a décima.
Então, o que é que ocorre com a décima? A décima, de 7 sílabas, vejam vocês, ela nasce na Espanha em 1590, ou melhor, num livro publicado em 1590, chamado de Novas Rimas, um poeta de Málaga, lugar onde nasceu Picasso, escreve um livro chamado Diversas Rimas. E entre as estrofes que ele constrói poemas está justamente essa décima. O nome dele ele se chamava Vicente Espinel. E é por isso que em alguns lugares da América Latina essa estrofe é chamada de décima espinela. Em Cuba, por exemplo. Porque essa décima, ela povoa toda a América Latina. Toda, não é? Não vai dar tempo de contar essa história. Então ela chega ao Brasil. Ela chega ao Brasil, foi muito utilizada pelo poeta Gregório de Matos. Né? E, certa feita, a gente encontra por primeira vez entre os poetas populares por um poeta do sertão. Né? E se perguntaria, peraí, como é que essa décima foi parar, foi bater com os costados do sertão? Ela chega ao sertão, sobretudo com a família dos Nunes da Costa. Um desbravador chamado João Nunes da Costa, que parece ter sido um cristão novo, ou um judeu que fugia de Pernambuco, não é? Ou era obrigado a sair de Pernambuco, e ele então vai para o interior para implantar as fazendas de gado. É a pecuária que começa então. E era uma pessoa de conhecimentos já bastante elevados, né? Pessoa talvez da aristocracia, né? E ele leva essa décima para lá. E nos pátios de fazenda, então, os poetas populares que apenas tiravam versos em cestilhas começam a assimilar essa décima e começam a tirar versos em décima de 7 sílabas. Isso aqui é uma visão absolutamente brevíssima, né? Como é que isso se processou. Mas só estou dizendo como é que ela chega. E a partir daí, esses poetas desenvolvem o galope, o martelo agalopado, que é uma décima, com as mesmas rimas da décima de 7 sílabas, só que os versos têm 10 sílabas e tem uma prosódia fixa. Parará, 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 como você cantou, né? Através do martelo. E depois tem o galope beira-mar, que também tem uma prosódia fixa, mas é diferente dessa, que é a seguinte: pará, parará, parará, parará. Nasci no sertão, desfrutando as virtudes dos tempos de inverno, fartura e bonança. Bem, então, sucintamente, esse é o esqueleto estrófico, né, da poesia, das modalidades poéticas utilizadas na cantoria. Esse processo é curioso porque ele nasce, ele se implanta, ele floresce e se desenvolve no sertão paraíba pernambucano. Né? Em todos os outros lugares do Brasil, com exceção do Rio Grande, onde existe a décima de 7 sílabas, mas que chega lá por um outro processo, a quadra está sempre presente. A quadra está presente na catira, no cateretê, no cavalo marinho, no moçambique, no calango, no jongo, no lundu. Em todas essas formas, praticamente não saiu-se da quadra. Se faz brincadeiras com a quadra. Por exemplo, os poetas de catira, eles começam a fazer desafio tendo que terminar somente com a palavra ão. Não é? Outras formas, por exemplo, de eles sempre terminarem uma quadra com um mote. E aí eu posso falar sobre o mote. O mote é uma frase que o poeta, uma frase que muitas vezes é dada por uma pessoa, às vezes não poeta, mas que tem que saber colocar dentro da métrica, né? Tem que, por exemplo, vou dar um mote para o poeta glosar, ele vai improvisar com aquela frase. Mas se eu pedir para o poeta glosar numa décima de 7 sílabas, eu tenho que botar um verso de 7 sílabas
para dar certinho. Eu tenho que ter esse conhecimento. E assim por diante, né? Conte dos mosteiros, pai, de onde surgiu os motes. Sim. Então, bem, pai, eu falava, você que é a 10ª de 7 sílabas, ela vai para o sertão. Mas antes de ela ir para o sertão, ela chega em Recife. O primeiro poeta a utilizar é Gregório de Matos, né? E Gregório de Matos era um poeta culto, né? Mas tinha também um jeito, uma maneira de se comunicar com o povo. Eu não sei se ele participou disso, que se chamava dos outeiros poéticos, né? Outeiro é um montezinho, né? A gente sabe que nos montes, geralmente, a igreja construía os seus templos para que eles tivessem maior visibilidade, né? Então, nesses outeiros poéticos, onde estavam, às vezes, mosteiros, havia o hábito de, a certas noites, as monjas jogarem motes pelas frestas, ou das janelas, ou dos muros, para que poetas os glosassem. E muitos desses motes eram em 10ª de 7 sílabas, em redondilha, e estava em voga justamente essa forma poética da 10ª de 7 sílabas. Então, os poetas, eles então glosavam aqueles motes, muitos de natureza religiosa, e depois de natureza menos religiosa, embrulhavam, você que fazia um papelote e jogava pelos muros do convento, né? E havia aí casos chamava-se de freiráticos. Freiráticos eram aquelas pessoas que ficavam do muro para fora. Provavelmente haveria ali amores escondidos, né? Tinham pais, por exemplo, que por não gostarem, por não aceitarem uma predileção amorosa de sua filha, que mandava a filha para o mosteiro. E era aí a passar a sua vida. E esses amantes, né, iam para lá, possivelmente. O que é que ocorre? Os poetas populares, não é, que não eram da aristocracia, começam a ver aquilo ali e começam a participar, né? Não que eles mandassem os papelotes, mas eles começam, então, a se utilizar daquelas formas nas suas brincadeiras. Então, você veja o desenvolvimento, né? Aquela poesia que nasce na Espanha, né? Agora você perguntaria, mas por que essa forma se popularizou tanto? Graças, sobretudo, a um dramaturgo espanhol, veja você, chamado Lope de Vega. A gente já viu falar de Gil Vicente. Gil Vicente foi o grande... Estou falando muito? Não, é porque eu estou preocupada, porque vai dar 1 hora e ele vai cortar. Então, a gente pode parar agora, eu vou encerrar e vou continuar de novo, tá bom? Aí, pronto, meu pai. Maria, minha filha, olha, vou dizer uma coisa, viu? Pode ser que eu esteja falando sobre poesia, as pessoas, eu até mantenha um certo coeficiente de respeitabilidade. Mas em relação ao domínio das redes, velho, devo estar assim igual ao cocô do cavalo, né? Tudo bem, tá tudo certo. Eu vou dizer uma coisa, viu? A culpa não é minha, não, viu? Não, é igual minha mãe. Tem algo que acontece que é maior do que vocês, que não flui. Mas veja, olha, vamos fluir onde a gente sabe. Vamos na poesia? Então, eu dizia... Eu não sei se você me fale se eu não estou sendo muito cabeçudo nessa conversa. Não, é isso que a gente... Né? Então, assim como em Portugal, um dramaturgo como Gil Vicente era muito popular no sentido seguinte, que ele fazia isso que a gente procura fazer, que muitos de nós procuramos fazer, aprender, assimilar os cantos, as formas poéticas e juntá-los a um outro tipo de conhecimento, não é mais técnico, mais formal. Então, o Gil Vicente fazia isso, como, aliás, Molière também fez na França, né? Como Shakespeare também fizeram. E em Portugal havia o Lope de Vega, que era muito amigo desse Vicente Spinello. Então, ele foi uma pessoa... E o Lope de Vega ele escrevia um teatro muito popular. Então, esse teatro se popularizou
E com esse teatro, essa décima de 7 sílabas. Então, essa décima de 7 sílabas, ela como que escorre, né? Ele empaturra os poetas da Espanha e Portugal e chega aqui justamente a ser um elemento utilizado nos routeiros. Então, existia até no Pernambuco, no Recife do século XIX, dois poetas um chamado Manuel Cabra, que era um alfaiate e que tirava versos em décima de 7 sílabas, né? Enfim, então vocês vejam, talvez tudo isso, se as pessoas não assimilarem, e é difícil, não é? Tintim por tintim do que estamos falando, mas é bom para as pessoas perceberem que o Brasil não é somente aquele que a gente aprende nos bancos escolares, não é somente aquele que os livros de história da literatura, história da dança, história do teatro apresentam, né? Há uma cultura muito viva que escorre por esse país, né? E que vai paralela a outra. Aqui nós temos uma cultura europeia, ocidental, que a gente identifica com o nome de cultura erudita, letrada, né? Alta cultura, e aqui nós temos uma outra que normalmente é identificada como regional, tradicional, popular, iletrada, tudo bem. Não vamos valorizar, não vamos fazer juízo de valor, melhor ou menor. São diferentes, né? E se complementam, né? No Brasil, o problema é que existe uma falta muito grande de conhecimento dessa segunda, né? Qualquer pessoa que escutou o que você falou ali, sua poesia, deve ter percebido que é uma poesia complexa, não é espontânea, no sentido que nasce aqui assim, havia uma inspiração e aquelas estrofes apareceram, né? Então, carece da gente estudar, carece, no meu entender, de assimilar, né? Porque são formas muito, muito interessantes para se cultivar, tanto eu tendo pretensões artísticas, quanto para a utilização educacional, né? Então, é por aí que... Quantos elementos, né? Não exigem elementos mentais, né? A coisa da rima, a coisa da contagem, quantos elementos para a gente trabalhar a partir disso, né? Exatamente. De musicalidade, de aspectos matemáticos. É muito... Tem duas, né? É intrigante, né? Por que isso ainda não tá? E aí isso é um pouco a proposta dessas lives, né? Sempre trazer esses conteúdos marginalizados e botar em questão. Falar, gente, vamos pensar, vamos refletir por que isso tá. E aí eu já vou emendar aqui, né, com essa deixa, para você falar sobre fazer essa reflexão, comparação, não sei se é a melhor palavra, mas trazendo um pouco essa diferença da assimilação do rap, né, dentro da cultura brasileira, e em contrapartida, né, em dissonância, talvez seja uma palavra boa, a essa assimilação da cultura popular, da poesia popular. Né? Se você puder comentar um pouco sobre esse seu olhar. Muito bem. O rap, o hip hop, o break, o grafite, são formas de arte, né, que nascem, por incrível que pareça, já na década de 70. Elas nascem nos Estados Unidos por conta dos movimentos contestatórios, sobretudo negros, né, ligados, inclusive, às falas, por exemplo, do Malcolm X, às falas do Martin Luther King. E, com o tempo, elas são apropriadas pela indústria cultural, né, pela mídia, e então se esparrama pelo mundo. Mas ela tem um contexto muito curioso, muito interessante, né? Porque, você veja, é um movimento de rua. O grafite se faz pintando a rua, o hip hop também se tira versos realmente na rua, a dança também, reunião de pessoas em qualquer lugar, por uma questão mesmo de que não havia esse espaço para as pessoas das classes subalternas exercitarem a sua arte, né? Então, isso é um fator muito positivo. Então, isso ganha o mundo. E isso é apropriado, por exemplo, por classes sociais que estavam na mesma sintonia daquelas que criaram essas formas de arte. Então, por exemplo, na periferia brasileira não chega a isso que nós estamos conversando. Não chega à dimensão de um desafio, de um repente, né? As famílias que, na verdade,
os atores atuais, os jovens artistas das periferias, eles são netos, bisnetos, provavelmente, de nordestinos que migraram, mas cujo código, cujas referências culturais ligados a esse contexto se perderam, né? Então, é muito natural que eles se apropriem desse material que a indústria cultural, que a mídia os apresenta, né? Bem, então, a gente não pode colocar, entendo, eu acho difícil colocar melhor, pior, não. A gente tem que examinar friamente, né? E ver quais são as características de cada uma. Por exemplo, o rap, ela não é a poesia que tem a complexidade formal, por exemplo, da poesia popular brasileira, né? Ela tem outras características. Ela é quase uma fala musical, não é? Fica naquele caminho meio ali entre a fala e o canto. Ela não tem uma observação em relação à métrica, como tem essa poesia. Ela se liga sobretudo às rimas tuantes ou não tuantes, ou com as chamadas consoantes, não é? Ela se funda muito nos ritmos americanos, o jazz, o jazz e outras formas, tá entendendo? Musicais americanas estão ali, né? Fazem parte da ambiência. Bem, e com esse material, as pessoas das classes subalternas, sobretudo da periferia, já estão falando, né? Em contrapartida, no Nordeste brasileiro, principalmente, as pessoas com essas formas poéticas também falam. Falam da seca, falam da imigração, falam dos pássaros, falam das coisas da sua região, né? Para mim, a grande questão... Bem, e essas formas têm outros valores que provavelmente, no rap, para falar musicalmente, eles estejam mais dissolvidos, né? Por exemplo, tem a música. Quer dizer, que a gente canta, você ao apresentar aqueles versos, você até cantou, mas todos eles são feitos com a música. E uma música, muitas vezes, sincopada, o que traz, não é, um elemento afirmativo de uma música brasileira, né? E também os melodismos que estão presentes nessas formas poéticas. E traz isso que é o rigor da forma, né? Seguramente... não sei, essa é uma questão que fica no ar. Será que se o martelo agalopado ou a cestilha fosse de uso dos rappers, ou vamos chamar dos poetas da periferia brasileira, será que eles usariam com a mesma desenvoltura que usam o rap? Porque o rap é mais fácil, né? E com isso eu não estou diminuindo, ele é mais ágil, não é? Enquanto que essa poesia... Um poeta, para improvisar até numa cestilha, requer de um aprendizado um pouco mais demorado, né? Então, isso é um valor. Para mim, isso é um valor educativo. Por exemplo, você numa escola ensinar aos jovens, às crianças, a juntarem uma ideia, uma mensagem, um pensamento, um sentimento dentro de uma quadratura formal, é um desafio, é um jogo, é como pular corda, né? Pular baixinho, depois pula mais alto e assim por diante. Só que é um exercício para a mente. Você ali vai buscando palavras que você não conhecia, porque você tem que rimar. Você ali vai buscando, você vai encontrando a prosódia da língua. Você ali vai se adestrando na música, na rítmica. Então é um aprendizado muito rico. Você se sociabiliza com as pessoas, né? E tem um embate sempre com a dificuldade crescente. Porque você sai de uma cestilha para uma setilha, de uma setilha para uma 10, e assim vai tudo diante. E ainda tem mais uma coisa. Sei. E depois temos um movimento que vai tornando mais complexo. É um e vai gradual, tornando mais né? complexo. Rico, né? E tem uma coisa ainda, Maria Eugênia, tem uma coisa que eu faço com os alunos, você participou algumas vezes, que é, a partir do domínio das formas tradicionais, você também criar uma forma. Ou seja, você também cria uma estrutura. E isso a gente tem exemplificado na canção, por exemplo, de grandes cancionetistas como Chico Buarque de Holanda, como Noel Rosa, né? Então, são desenvolvimentos já de estrofes, de modalidades, a partir de estrofes tradicionais.
A partir do momento que você entende Então é isso. a lógica, né, da criação dessas regras, de tudo que envolve, né, a poesia popular, você pode criar também as suas formas, né? Que maravilha. Exatamente. E eu acho que isso vai ao encontro, uma coisa que eu acho que é muito necessária no Brasil, que é que a gente sair do conhecimento mais superficial, né? No geral, a gente tem uma visão da cultura popular por aquilo que a gente vê, às vezes, na televisão, mostrando através de uma festa, através de uma foto bonita, né? E a gente tem que entender que aquilo é apenas uma radiografia de um instante de festa. Por exemplo, quem for avaliar o maracatu rural, por aquele momento, dos caboclos se apresentando lá no Marco Zero, em Recife, vai ter uma visão muito, muito menor do que é uma sambada de maracatu, que começa às 10 horas da noite, termina às 6 horas da manhã, com poesia rolando ali o tempo todo, com gente dançando, com um conjunto de elementos que, dentro do espírito da festa, estão vivendo, mas são complexos. Então, a gente precisa, o Brasil precisa de complexidade, por mais que essa palavra seja feia, mas a gente tem que ver o seguinte, porque complexo vem disso aqui, ó, estômago. Complexo. Olha, que plexo, que interessante. Complexo. Essa é a região. O plexo é a região do emaranhado de músculos. É o mais rico do corpo humano. Então, a gente tem de entender o conhecimento como uma forma complexa, onde os conhecimentos se encontram. Né? E é a partir desse encontro de conhecimentos que a gente vai tendo uma visão um pouco mais coerente do mundo, mais profunda. Né? Porque se a gente fica na casca do mundo, a gente fica como o Brasil está agora. Né? Pensando superficialmente, vivendo uma situação política que quem pensou um pouco mais complexamente não pode acreditar. Não é? E nem isso, quer dizer, a gente está vivendo uma forma política tão banal, tão tosca, que até contradiz até o nosso destino humano, porque é um passo tão para trás isso que está se pensando, se fazendo no Brasil, né? Bem, eu não vou falar o que todo mundo já sabe. E daí a minha consideração no sentido de que complexidade, a gente está precisando. A gente está precisando de sair da casca para entrar no miolo, no oco. Verticalizar, né? O conhecimento, as relações. Exatamente, e a gente tem tudo isso, e nisso o mundo popular ele é muito rico para a gente. A gente falou da poesia, você fala constantemente da dança, né, como se mostrou o seu braço ali. Então a gente tem que entender também as formas da poesia, da dança, como elementos que têm esse mesmo papel. Que maravilha, meu pai. Acho que vamos encerrar com esse fechamento bonito aqui. Obrigada, pai. Foi ótimo. Eu agradeço a você, filha. E eu gostaria de dizer isso publicamente, viu? Para mim é uma felicidade ter uma filha que, não é, que começa a cooperar com aquilo que o pai fez. Né? Ela falou daquela palavra nepotismo, mas foi uma coisa que nunca houve na nossa casa, né? É verdade que eu os convidei sempre eles a participarem no momento de nossas vidas, né, dos nossos espetáculos. E que bom, né, que isso frutificou, né? Então pronto, muito obrigado, viu? E fico muito feliz com o seu agora convite. vai esse momento família aí aberto. Tem uma coisa que eu digo publicamente, mas nunca disse assim direto, então vou fazer os dois, que acho que vocês sempre souberam, para mim e para o Gabriel, assim, ao levar a gente, né, a possibilitar esse lugar de encontro entre nós e essas manifestações brasileiras, o cavalo marinho, o caboclinho, a poesia e tal, souberam nos atentar muito às riquezas e como que a gente construía a nossa própria relação ali dentro, né? Acho que vocês plantaram em nós, assim, a sementinha da paixão. Essa possibilidade de fato, se encantar com esse universo ao ponto de querer seguir, né, um pouco os passos de vocês, assim, nessa caminhada com a arte em relação a essa cultura brasileira. Então, obrigada, meu pai, por tudo isso. Tá bom, viu? Obrigado mais uma vez. E manda um beijão, vou assistir aqui a continuidade da Isabela, minha parceira, minha querida amiga, que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Tá bom, filha?
Tá bom, Paizito. Espero da próxima vez dar mais trabalho aqui. Tá tudo certo. Tchau. Tá bom. Tchau. Ai, que beleza. Remover brincante oficial. Ó, não é todo dia que vocês veem um momento assim sentimental, pai e filha. Belinha, ativar comentários. Ativar comentários. Olha aí, voltou fixado, como eu estava dizendo. Belinha, se quiser me dar um oi aí, estamos aí. Vou disponibilizar aqui por esse e-mail o slide. A live fica no... Oi, Zé. A live fica... Eu li o comentário da Janine e consenti. A live fica na íntegra no YouTube. E aqui no Instagram eu faço uma ediçãozinha de 15 minutos, tá bom? Eu não posso perder a Belinha. Olha, tem umas pessoas me mandando perguntas aqui no privadinho. Eu não sei como é que elas fazem isso, mas para mim chega dentro do ponto de interrogação e é muito bacana. Eu não estou respondendo, mas é porque eu estou só vendo a hora exata de botá-las em jogo, tá bom? Eu vou... eu tô lendo os comentários. Algumas eu vou trazer para a Belinha. Qual canal do YouTube? É o meu. É Maria Eugênia Tita também. Belinha, minha flor. Ai, aqui, desculpa, Belinha. Tá vendo? Ó, de acontecer de novo. Não, eu fixei o comentário. Ai, gente, que tchonga. Transmitir ao vivo. Gente, hoje o anjo da internet. Você sabe que uma hora a conexão oscilou, fiquei morrendo de medo. Aí tem uma coisa engraçada, enquanto a Belinha... se tá chovendo em São José do Egito, a minha internet cai, Belinha, aqui é de São José do Egito. Vou dar um abraço na Belinha. Eita! Ai, que coisa boa, querida. Deixa eu desfixar seu comentário aqui. Pronto. Agora eu vou aqui só desativar os comentários para a gente se ver com toda a clareza. Pronto. Belinha, bem-vinda. Você está em São José do Egito? Então, eu agradeço o convite, a mim, vindo de você, mas depois de Antônio Nóbrega, o que é que eu vou dizer, velho? Ai, que maravilha. Fala sério. Que coisa linda, eu tava aqui dando risada de sua gota, aí fui mangar que tava dando errado a entrada, apertei no botão, ficou tudo preto, eu digo, olha, eu não vou rir mais não desse negócio. É uma exigência, né, que depois de pandemia tem que ser poeta, youtuber, técnico de informática, é um apetrecho. Entrevistadora, amiga do céu, é um monte de coisa, é isso mesmo. Gente, eu tô em São José, então a gente tá pertinho, né, a gente tá bem pertinho uma da outra. A minha internet vem de São José, Belinha. Quando chove em São José, cai a internet. Se for chover aí, você já me avisa. Tá chovendo! Gente, eu nem te apresentei aqui. Eu vou te apresentar de um jeito, assim, bem emotivo mesmo, assim. Gente, eu conheci a Belinha no... Eu chamo de festival de poesia, mas, na verdade, a festa chama Festa do Louro, que é esse festival de poesia em São José do Egito. Depois você me conta, Belinha, a edição que tá, mas essa é a terceira edição que eu vou, e eu me apaixonei pelaquele lugar, pelaquele evento, onde as pessoas vão num show lá, eu cheguei no festival, assim, eu caí nele, num show do Encanto de Poesia, lá com o Antônio Marinho, declamando uma poesia, e uma multidão, assim, o público embaixo, né, aquele palco armado e tal, declamando junto a poesia, como se estivesse num show de rock. E eu falei, gente, o que é isso? Que oásis é esse? Que lugar é esse? E aí é um evento que o dia inteiro, né, em torno de poesia, de debate, de mesa de glosa. E conheci a Belinha nesse festival, tá, com os livros dela. E já como uma poetisa, eu conheci ela, né, já sendo ali, se mostrando como uma poetisa linda, uma oratória. Essa mulher, gente, conversar com essa mulher é uma delícia. E aí tive agora em São José, no início do ano, de novo, fazendo o cabeção. E conheci o lado articulador da Belinha, menina danada, mulher que faz as coisas acontecerem, eventos culturais e tal. Belinha, eu sou sua fã, já te falei isso, agora eu falo publicamente, eu já abrir aqui com o público. Mas é isso. Que prazer, minha irmã, que prazer estar aqui.
E Belinha, vamos começar então. Você pode contar pra gente como é que foi esse seu envolvimento com a poesia? Como começou? Sim. Então, aqui, né, a gente tem uma poética muito arraigada no que é nosso. Então, muito criança, meu pai me levava para ver cantoria de viola como se leva para ver menino, para ver espetáculo infantil. Então, eu sou do início da década de 90, sou de 93, ia ver cantoria de viola que ele me levava. Ele trabalhava fora viajando, quando voltava sempre trazia cordel para a gente ler. Então, eu tinha acesso ao cordel de muito canto. Eu tinha de vizinho de frente poeta. Pirralho Arlindo Lopes, cordelista, era meu vizinho de frente. Então, no entrelaço de brincadeira de noite que a gente ficava na calçada, poesia. Contação de história, um caos, uma resposta ligeira. Até 6 anos de idade morei nessa rua. Por trás da minha casa morava Ismael Pereira, também cantador de viola. Chego com 6 anos de idade aqui na rua que mora até hoje, que é a Rua de Louro, né? A Domingos Siqueira, Rua de Louro de Cancão, que é onde acontece a festa de Louro. E tinha como vizinho Dona Helena Marinho, Louro, o povo todinho que já estava ali, Louro não mais aqui. Mas toda a família perpetuando exatamente isso que a gente fala, que a gente conversa. Então, São José tem muito disso, né? O Pajeú tem muito disso, muito forte. Da poética, você conversa na hora do almoço, do domingo, sem aniversário, sem batizado. Olha, a gente usa poesia aqui para tudo. Quando nasce criança, a gente vai visitar menino, chega lá, faz uma poesia, entrega. Quando é aniversário, a gente faz poesia, entrega. A gente troca poesia. Se é um gracejo, a gente manda poesia. Quando morre alguém, a gente tem celebração em poesia. Às vezes é muito comum ter poesia nos convites de missa, de 7º dia, 30 dias, nas camisas. Então, a gente usa poesia para tudo, para todo momento. Isso é uma coisa muito nossa. A poesia veio comigo. Não houve um momento de perceber, eita, tem poesia na minha vida, na minha casa, porque sempre teve. Eu nunca percebi isso. Aí eu vim entender um pouquinho melhor isso quando comecei a me apresentar, mais ou menos ali em 2009, como declamadora. Aí comecei declamando versos de outros poetas, e aí depois passei a mostrar os meus versos, né? Passei a botar nesse repertório a minha poesia. E aí depois disso isso veio, né? Eu publiquei cordel, e, enfim, a gente vai se inteirando. Aí quando essas nomenclaturas elas passam a ser usadas para você, aí tem esse entendimento, mas essa percepção de dizer o momento exato, eu não poderia precisar idade para isso, assim. Sempre teve. Uhum. E Belinha, como que você vê esse desenvolvimento dessa poesia nos jovens de hoje? Você sente que é um movimento que está decrescendo ou crescendo? Como é que você vê o envolvimento dos jovens e essa possibilidade deles se encontrar com isso? Sim, muito forte. A coisa bacana disso, né? Eu nem gosto muito dessa ideia. Muitas vezes a gente conversa sobre o Pajeú e sou até estranho, assim, talvez meio prepotente, quando a gente fala tanto da poética do Pajeú. Essa coisa da divindade, né? Da inspiração, do não sei o quê. Eu não acho que isso é sorte, não, sabe, Tita? Eu acho que a gente tem, claro, essa perspectiva histórica que o mestre retomou muito bem isso, aí falou sobre tudo. Isso a gente desencadeia aqui, essa coisa cai aqui, nesse percurso de rio, mas a gente cultua muito isso, a gente cultiva muito isso. Então, talvez nós sejamos uma região muito próspera para a poesia. Porque tem ali uma planta, mas nós o tempo todo estamos botando adubo nessa planta. O tempo todo a gente está abraçando essa poética. E isso fica como uma herança para a pessoa jovem. A nossa maior preocupação, né, é antes de tornar qualquer pessoa poeta, porque essa pretensão é uma pretensão que já nasce morta, ninguém se faz poeta, não se torna poeta, mas a gente é. Quem escuta um verso é fazer com que essas pessoas, esses jovens, essas crianças, escutem uma poesia. Porque se você ouvir uma poesia, se você ouvir uma arte, se você parar para ouvir o que um mestre, uma mestra está falando, você já tem respeito por sua história, você já tem respeito por sua memória, você está zelando o teu povo e cultivando isso. É isso que nós fazemos no Pajeú, o que dá uma efervescência e um agito cultural de gerações muito recortadas e muito efervescentes. Hoje nós não temos aqui em São José, nem no Pajeú, uma efervescência cultural da cantoria de viola, como a gente tinha no século passado. Uma coisa muito nova. Em contrapartida, a gente tem um movimento muito grande dos glosadores, das glosadoras nas mesas de glosas, que é outra modalidade, também bastante antiga, mas que veio se cultuar nas programações e ser inserida agora há pouco. Agora há pouco, nesses 20 anos de recorte, assim. Precisamente os 10 intensificando. Então, de poetas artistas, esse movimento
muito grande. E de mulheres também, né? Essa juventude, tá um povo danado. Tem gente fazendo verso aqui muito bem, com 12 anos, 16 anos de idade, 15 anos, 18 anos, e a gente segue nessa fileira. É uma coisa muito boa. Uhum. Diferente de como eu estava falando com meu pai, né? Aí é um lugar que é muito propício. Então, assim, nas escolas também tem já esse incentivo, né? Isso está muito mais incorporado, né? Sim, né? A gente tem, no caso de São José, a gente tem uma lei que já está vigorada tem 5 anos, e ela essa implementação vem sendo melhorada a cada ano, que é em relação à poesia popular nas escolas municipais. Todas as escolas públicas do município têm uma matéria, né, de poesia popular, você vai lá e vai estudar. Então, eles estudam a poesia como estudam matemática, como estudam português, porque nós entendemos que isso é tão fundamental quanto para se integrar. E para nossa história e perpetuação é até mais, porque é o que a gente vive no nosso dia, é o que a gente convive, é o que a gente fala, é o exercício cotidiano. E também isso é interdisciplinar, né? A matemática está na poesia, quando a gente vai contar as sílabas métricas, as tônicas, as linhas, quando se trata de sextilha, o 6, né, o meia dúzia, tem como brincar com isso. Então, hoje, todas as crianças de São José do Egito têm acesso à poesia lá dentro. E aí eu reitero que não tem o objetivo de tornar a criança poeta. Não é essa forçação, não é isso. É para que a criança respeite, para que conheça a nossa história, conheça a história dos nossos mestres e nossas mestras, os percalços até que se chegue aqui. E leiam poesia. E leiam. Porque isso é importante no mundo de hoje. A gente precisa lembrar que essas crianças que hoje a gente oferece, amanhã serão as candidatas das nossas eleições, amanhã serão os nossos governantes. E nós precisamos dessas pessoas com a leitura de poesia para nos governar, porque senão dá nisso que a gente está vendo agora. Dá nisso. Então, esse respeito, mais do que um trabalho de cultuar nossa cultura e nossa arte, é um trabalho de se preparar socialmente, inclusive como uma proteção do direito humano, dos direitos humanos em geral. A gente precisa preparar esse povo. Por isso a nossa importância é tão grande com a poesia, porque tem uma linguagem que vai além da rima e da métrica. Isso é muito além. Ai, que maravilha, que aula. Ô, Belinha, você comentou, né, sobre a presença crescente das mulheres, e o nosso subtema ali era o feminino na cultura popular. Eu queria que você comentasse, né, o feminino nesses dois sentidos, tanto em relação à presença da mulher, mas como também como que você compreende esse lado do feminino que pode ser gerado por um homem, né? O que corresponderia na poesia popular a um olhar, a uma criação feminina? A gente tem tido uma presença crescente, tanto em participação de programação, de atuação dessa mulher, quanto uma mudança de contexto. E vale dizer, antes de tudo, que isso, como todos os movimentos e em todas as outras searas, não foi uma coisa que nos concederam. É uma coisa que diariamente nós estamos lutando, né, derrubando porta, chutando porta, para que a gente possa ter isso. Porque você pega uma perspectiva poética da literatura de cordel, por exemplo, né, que são várias modalidades. Então, na literatura de cordel, ou mesmo na poesia de bancada, na poesia escrita que depois é recitada, declamada, e a gente tem uma mulher que aparece numa figura feminina comparada à serpente, como um processo de vingança, a feiticeira ou a desgraça da vida do homem, né, quando inserida num contexto amoroso, ou de uma imagem depreciativa, quando inserida num contexto jocoso da poesia, ou você tem um cordel que na própria capa já traz a mulher de uma imagem pejorativa, num contexto deslocado. E isso você tem durante todo o percurso da poesia, a gente lendo isso, rindo disso, dessa suposta piada, a gente aceitando isso também, e a gente reiterando um discurso que não foi parado para pensar. E aí você tem essa mulher inserida em todos esses contextos. Inclusive quando é tratada como uma coisa boa, uma bênção, é tida como uma bênção doméstica. É a mulher que lava, a mulher que limpa, que está em casa me esperando, que não sei o quê. Então, de repente, você tem essa mulher, primeiro como um papel escrito, né, de um depósito de uma escrita, de uma perspectiva de alguém que fala, uma figura masculina que fala sobre essa mulher, e completamente deturpada esse discurso. E aí você passa a ter a inversão, tanto que a gente tem, né, eu falava do cordel, Maria das Neves, que é o registro de cordel mais antigo, escrito por mulher, que foi em 38, e nem é tão antigo assim, mas ela escreve com o nome do marido.
ela não podia escrever, e olha que ela era filha de Chagas Batista, de Francisco Chagas Batista, que era dono de uma editora de cordel, também cordelista, comprava título de cordel, publicava, uma coisa muito grande. E ela, para escrever o seu primeiro cordel, ele escreve sobre o nome do homem, Altino Alagoano, que era o nome do cabra, ela bota o nome do marido e pega de onde ele é, de Alagoas, geralmente tinha isso, botava Altino Alagoano, publica o primeiro cordel dela, e isso depois, né, ela vai falar sobre isso, sobre entrevista, falou e tudo mais. E olha que era filha de um cabra que tinha a editora do cordel. Então, imagine a perspectiva disso depois. Como é que você se inseria? Eu conversando também com mulheres cantadoras de viola, né, saindo disso, e ainda nisso, eu falava do cordel, mas da cantoria de viola do mesmo jeito. Você tem pouquíssimas mulheres na cantoria de viola, mas que é um número expressivo. E ainda que estão ausentes dos grandes festivais de violeiros, ainda estão ausentes dos grandes congressos. E conversando sempre com amigos, enfim, no mundo da poesia a gente debate muito isso, e todo mundo sempre diz, mas estão fora, porque na técnica são inferiores. Mas, minha gente, inferiores em que sentido? Em que sentido a gente debate isso? Como é que você vai ampliar a sua técnica, o seu treino, o exercício cotidiano da sua profissão, se você não está ali num embate poético, num exercício profissional, com os seus semelhantes, com as pessoas que também cantam muito. E aí a gente tem que olhar para trás um pouquinho, né, por esse espelho retrovisor do preconceito, e entender que também a profissão do cantador, quando surge ali, que não era nem profissão, quando surge essa atividade, eles eram quase seminômades ali. Tem o período nômade, depois seminômade. Então, sai cantando de viola num canto a outro, numa distância gigante, para fazer cantoria, quando o transporte não era tão fácil como hoje, e que você precisava passar 15 dias, 20 dias, 30 dias fora de casa fazendo cantoria de viola, para colher o dinheiro da bandeja e voltar para casa. Como é que essas mulheres saíam para fazer isso? Com filhos, com atividades depois do casamento e com o próprio patriarcado. Os pais não deixavam fazer isso. Então, historicamente, a gente tem esse débito de exercício, né? E hoje a gente ainda tem essa expressão muito, muito negada em todas as modalidades. A gente agora, eu falava agora do Maria da Neve, mas agora está com o movimento Cordel Sem Machismo, porque é preciso dizer ainda que tem machismo no cordel. E depois que inventaram o mimimi, né, eu falo que é a nova guilhotina, a nova fogueira das bruxas. O mimimi é para desmanchar o que a gente está conversando, é para quando a gente começar a falar, ninguém puder ouvir e não acreditar, é para tornar a nossa palavra descrente e não válida. Mas aí a gente também vai reinventando outras formas, né? Aí a gente vai reinventando. Então, sai dessa perspectiva de escrever sobre a mulher do jeito que se quer e a gente vem para cá falar o que a gente quer falar. E agora a gente assina com o nome da gente. A gente discute se quer ser tratada como poeta ou poetisa. A gente pode dizer, eu quero ser, me chamo poetisa, me chamo poeta, me chamo... Então, eu tenho analisado isso de uma forma muito positiva deste modo. E agora nós somos muitas, como sempre fomos, mas tem um detalhe, nós estamos unidas. Aí isso faz revolução, minha irmã. Nossa, que maravilha, Belinha. Que até me emocionei. Aí essa coisa de ter que entrevistar, eu só queria ficar ouvindo e falar. Ô, Belinha, para uma pessoa que está aqui, por exemplo, né, vindo à nossa live, quer se envolver, quer conhecer mais, o que você indicaria, assim? Como você orientaria um caminho para aqueles que se interessam pelo assunto, mas como a gente vem falando, né, o acesso ainda é um desafio? Olha, a primeira coisa, se puder, não foi muito difícil, não nesse período de pandemia, que a gente está numa doidice, né, todo mundo, mas se puder, passando isso, venha para cá. Venha para cá, que é para a gente conviver, a gente sentar, conversar, né? A gente gosta desse toque, desse contato, desse acolhimento. Aproveite uma festa de louro e venha em janeiro, não sei nem se vai ter, né? A gente não sabe esse desenho. Aproveite uma missa do poeta em Tabira, que é um evento lindíssimo, da gente passar uma vida estudando aquilo e olhando aquilo, feito pela APTA, que é a Associação de Poetas e Prosadores de lá. Em setembro vai acontecer uma programação virtual agora, mas quando tiver presencialmente, vá para ver aquela mesa de glosas, que aquilo é uma coisa linda de se ver. Quando tiver os eventos de Serra Talhada também, feito pela Fundação Cabra do Lampião, vir, sabe? Porque muitas vezes a gente tem uma impressão, é um recorte da coisa, que não diz muito disso, né? Para você ver exatamente isso acontecer. Porque isso aqui, essa representação de eu estar aqui falando sobre isso, de sair no documentário,
Isso é uma porcentagem ínfima, perante a tanta gente que está na zona rural, que não recebe cachê, que não se diz poeta, mas que declama, que improvisa, sabe? Nas entranhas. Se não puder vir, por enquanto, nesse momento que não pode, a gente ainda está com uma coisa meio distante, né? Porque os nossos livros produzidos, nós não temos editoras no Pagel. Nós temos gráficas que também produzem o nosso livro. Mas veja, é a gráfica que faz o banner, faz o chaveiro, aquele copo adesivado, e faz o nosso livro, né? E é o que nós temos. Então, a maior parte desse livro da gente, a gente ainda está meio longe desse caminho editorial. Os nossos livros não estão assim, ainda com SBN, né? Sai com essa coisa de fazer. Está meio longe essa distância, então não estão nas prateleiras das livrarias. Você não vai encontrar nas livrarias, nas prateleiras, sabe? Isso não está. O nosso cordel não chegou. E também não chega só por essa falta de estrutura, que muitas vezes eu acho até que é proposital não ter. Não chega também porque essas porteiras são muito fechadas, por a coisa do popular e do erudito. E quando se trata, às vezes, da literatura regional. Olha, francamente, esse negócio de regional, não tem uma pessoa que não seja regional, todo mundo escreve regional. Drummond era regional para a região dele, para a realidade dele, para aquela análise de momento. E nós somos regionais para a nossa realidade. Agora, tratar desse termo para um rebaixamento de literatura, como muitas vezes acontece, é muito doido. Então, nossos livros não estão. A maneira como se chega a isso, inclusive o meu livro, Cantadores, né? E os cordéis, a gente manda pelos correios para todo canto. Então, vai direto no poeta, conversa com o poeta, pede o livro, dá um jeito de chegar, que isso chega hoje em dia por todo lugar. A gente vai quebrando essas barreiras e algumas indicações, né? Tem alguns movimentos na internet, tem o Poesia Mulher, as páginas dessas instituições que eu falo também tem uma movimentação. As próprias páginas virtuais, quem está no mundo virtual dos poetas e das poetisas também virou um canal de divulgação muito grande dessas poesias. Então, no momento é o que nós temos. Mas o ideal mesmo, e o que a gente acha bom, é que venha para cá. Ô, Belinha, não sei se você está com seus livros aí, vamos entrar um pouquinho nessa parte artística, você mostrar para a gente suas produções, declamar um pouquinho, pode ser? Eita, eu tô com bem aqui, nem tô com ele aqui. Vai ficar tudo de trás para frente, né? Mas esse é o meu livro Cantadores. Ele é bem bacaninha, tem as ilustrações do amigo meu Marcos P dentro e fora, é bem legalzinho o livro. E aí esse livro eu fiz ele tem 3 anos. É um livro que tinha o objetivo de já ter um trabalho exatamente desses estilos poéticos, disso tudo que vocês estavam conversando aqui nessa live linda, e de ter uma conversa sobre esses estilos. Então, eu escrevi em vários estilos que são predominantemente usados na cantoria de viola e que geralmente a gente não escreve de bancada ou não declama isso nos nossos recitais, como o martelo alagoano, coisas que a gente geralmente não faz, são mais exercícios da cantoria, a gemedeira, a ligeira, coisas assim desse tipo que o próprio desafio que às vezes vem ali para testar uma velocidade da técnica, do improviso. Então, na verdade, era um livro, eu queria que meu primeiro livro, né, tivesse assim, antes de dizer quem sou, dizer de onde vim. Porque quando a gente fala isso também, a gente agrega mais gente e soma mais força. Então, não é tratar da poeta, é tratar da poesia. E aí ele nasce para essa perspectiva, porque eu faço oficina de poesia, então ele me dava um norte ali, era quase como uma apostila minha de guia, para que eu pudesse fazer isso. E aí é um trabalho muito bonito, foi feito nessa ilustração por Marcos P. Tem textos lindos de apresentação do Rogério Mendes, cantador, amigo meu, de André Miron, poeta cordelista maravilhosa, Dedé Monteiro, tem uma coisa bem bonita assim em torno disso. E também cordéis, né? Eu escrevo cordel, e tem uns 8 títulos de cordéis, incluindo títulos voltados para a literatura infantil. Alguns nesse propósito também, enfim, e de trabalhar até outros estilos. Tipicamente a gente escreve cordel em cestilha, né? Já tem alargado para 7 linhas e outras coisas, e até eu escrevo cordéis em quadras, porque também tem essa ideia de levar para dentro de escola, de roda, de diálogo, como oficina. E integro um projeto chamado As Severinas, somos 3 mulheres, e aí temos uma banda de amigos e de apoio muito boa, mas somos 3 mulheres na formação, sanfona, zabumba, triângulo, Marília Corrêa, daqui de São José, que faz a bomba, Monique D'Angelo, de Tapetim, que faz vocal e sanfona, eu faço triângulo, também declamação e vocal, e é forró e poesia, né? A gente mistura e faz essa história. Com as Severinas nós temos 2 CDs, e ano que vem, junto da Festa de Louro, a gente nasce enquanto banda na Festa de Louro, é um nome, inclusive,
que homenageia Severina Branca, poetisa maravilhosa nossa daqui, e outras tantas severinas e severinos, um nome proposto por Marinho, amigo meu e amigo nosso. E a gente, ano que vem, juntar a Festa do Louro, completa 10 anos também. E é de banda, né? Já. Agora em 2021, né? Beirando agora. E esse ano, basicamente, eu começo quando eu subo oficialmente em palco para declamar, foi em 2009. Passei dos 10 anos de poesia, quando recebi o meu primeiro cachê, que disse, é isso que quero. Não o cachê, porque senão eu tinha desistido logo daí. Mas a poesia já tem mais disso. Belinha, vamos fechar com uma recitação? Bora? Bora simbora. Eu quero dizer uma poesia, né, que eu tenho dito em muito canto, mas que endosso cada vez mais e dedico especificamente a todas as minhas companheiras de guerra de poética, Tita. Quero te agradecer, antes de falar essa poesia, por toda a tua força, pelo teu trabalho. Recebemos em São José o Planta do Pé, o Pajeú viu o teu espetáculo lindo e de muito coração aberto para o trabalho que tu vem fazendo, assim. De sair da zona de conforto, e eu falo isso também por sentar num lugar que também tem esse conforto, da gente ter o privilégio de ter tido uma educação de base para tratar disso, de ter tido acesso à cultura, de poder comprar livro, de poder ver filme. Né? São José, o cinema acabou na década de 80, nós não temos teatro. Eu vi teatro a primeira vez, eu já era adolescente, assim, já tinha acho que uns 16, 17 anos, quando pude ver, que teve um processo migratório, né? Meu irmão teve que estudar fora e com a bolsa de estudo pôde pagar, enfim, foi uma coisa. Mas eu falo disso, e eu quero falar disso aqui nessa sua live, que é importantíssimo, porque a gente senta nesses lugares e muitas vezes essa arte que a gente consome, ela fica com a gente. A gente discute isso em restaurante, em conversa, mas ela fica. E quando essa poética, o que a gente faz aqui no Éper Passado, para a poesia do Pajeú, para a nossa poesia, ela não tem a função quando nasce. Porque nós temos muitos poetas e muitas poetisas analfabetas e analfabetas, porque todo mundo é. A gente tem alguma língua que a gente não vai saber falar. Mas tem gente que não sabe escrever o português, o que é que seja, e muitas vezes é marginalizado por isso, colocado à margem social, e essa literatura ela não está nas prateleiras em lugar algum, e muito menos na oralidade, quando a gente passa. Então, são poetas que nascem e são esquecidos. A gente também tem esse propósito. E saber ler e escrever e falar direito, como o que é que seja o conceito do direito dentro da norma culta gramatical, não é bonito e nem chique, nem nada disso, não. É privilégio. É privilégio. A gente tem quebrado disso. A gente tem lutado para que isso aconteça. Quebrar essas barreiras das academias que botam cara sisuda para tratar dos nossos temas, falando quando nem nos visitam, quando nem sabem do que se trata. Então, quando a gente vira referência bibliográfica, não é somente para estar sendo citado em currículo aqui, não. É importante que a gente faça disso, faça o que você fez. Saia do seu lugar de um cenário muito movimentado de São Paulo, que eu não conheço, mas pretendo, e saia de lá e venha, como você fez pelas estradas, que não são cachê nem ajuda de custo, assim, são nada, absolutamente nada, porque não pagaria nem uma garrafa d'água para você tomar. E mesmo assim você vai e se apresenta e oferece teatro e dança para gente que nunca tinha visto 80 anos de idade, como aconteceu no ano passado aqui. Então, de peito aberto, eu quero lhe agradecer em nome do Pajeú por o que você fez. O seu trabalho é muito bonito, muito forte e, enfim, estar aqui também batendo essa conversa com você é uma forma de trazer essa mensagem. Muito obrigada. E dedico essa poesia que vou fazer, neste momento, à minha amiga Lenilda Amaral, que sofreu ataques machistas do Pajeú recentemente e que muita gente ainda tem negado isso, então quero dedicar a Lenilda, mas em nome de estender em todas as mulheres, Severina Branca, Rafaelzinha, por todas essas que nós tivemos e que nós temos, Beatriz Passo, Bia Marim, todo esse povo que abriu caminho e porteira para que a gente estivesse aqui. Falar de ancestralidade é ter respeito com o que é nosso. Obrigada, Nóbrega, por a sua humildade imensa. Foi um presente que você me deu, ter juntado ali o mote junto de Wilson, né, que escreveu Minha Voz no Silencia, porque o poeta não cala. Eu acredito realmente nisso. E ter musicado, enfim, um trabalho lindo, sou muito fã. Um beijo para a Roseane. E quero dizer que nós mulheres morremos todo dia pelas mãos de maridos namorados. O jornal sanguinário anuncia mortes mortas, destinos desgraçados. Um ossado encontrada no terreno. Um pulmão perfurado leva um dreno na cintura, uma faca dele nela. Os sinais de defesa em cada mão.
Ironia cruel da criação, quando a fêmea fratura uma costela, justo nela duelo em criatura. Sim, o barro que faz é o que enterra, e o homem que beija é o que tortura e que tenta explicar da vez que erra, joga a culpa para ela e para o ciúme. Culpa vítima aqui virou costume, e sinto nojo da frase de um carrasco que vomita jargão de um bem eterno, e o que foi paraíso vira inferno se a palavra do amor se torna asco. Um fiasco contorna a profissão, que também é cenário de assédio, vira e mexe a figura do patrão, é a causa de um trauma sem remédio, mexe e vira o transporte coletivo, filas, bancos e becos dão motivo para que a mulher se apavore, com um gesto obsceno do agressor, ou qualquer falsa forma de amor, faz com que cada caso só piore, que se tore o machismo matador. Inquilino de irmãos, amigos, pais, que o Estado se torne protetor, para que não sejamos numerais, que a voz da mulher não silencie, e nenhum dedo enriste, atrofie, frente à cara covarde e à covardia. Toda causa exige compromisso, e enquanto alguém se cala omisso, nós mulheres morremos todo dia. E aí, para esse suspiro, eu também digo, levanta teus braços, mulher soberana, entende que tu és força inconteste do ventre de vida no chão do Nordeste, também foste vítima de uma mão tirana. Por outros lugares, a luta é igual, mas juntas seremos força crucial, portanto, andemos, amadas, unidas, de peitos abertos para o que vier, faremos conquistas, guerreira mulher, umas pelas outras, todas por mais vidas. Obrigada. Belinha, minha flor, que coisa linda. Muito obrigada pela participação aqui. Deixa eu ativar os comentários. Eu estou aqui com a contagem regressiva. Só para eu ficar de olho aqui no tempo. Belinha, te agradeço a participação, te agradeço você compartilhar todo esse saber, essa sua oratória, que para mim é uma referência, é uma inspiração. Você como um todo é uma inspiração. E agradecer, né, já que você comentou dessa minha passagem por aí, assim, você, Belinha, me recebeu em casa, né, essa generosidade, esse acolhimento, esse incentivo, esse abraço, Belinha, é o que alimenta, é o que faz a gente, é o que dá significado para a vida. E é isso, e o tempo aqui, eu tenho mais 2 minutos, me despeço agradecendo e nos vemos por aí. Obrigada, Belinha. Obrigada, Tita. Venha-se embora quando quiser. Mãe e pai estão morrendo de saudade de você.